Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 11. Quantos aqui estão felizes? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Olha aí, que legal. Duvido alguém estar mais feliz do que eu aqui. Duvido, isso aí não tem jeito. Tem que ser muito bom motivo para você estar mais feliz do que eu. Estava comentando com o Paulo antes lá. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque depois de 15 dias vou ver minha esposa de novo. Isso é um motivo de felicidade, é ou não é? Cadê os casados aí? Cadê os casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, é um motivo de felicidade, sim ou não? Sim, claro que é. Ainda mais para mim, né? Aluno de teologia, estou aqui já há quase 3 meses. E é a segunda vez aí nesse período de 3 meses que vou ver ela. Então, quando ela falou para mim, amor, estou indo, eu cheguei a dar pulo lá em casa. Lá. O pastor já passou por isso, né, pastor? É isso aí, né? Então, eu duvido que alguém esteja mais feliz do que eu nessa noite. Bom, vamos à palavra de Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante. Aqui diz o seguinte, acompanhe comigo na sua Bíblia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, ele disse à figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Agora nós vamos pular do verso 15 ao verso 19, e nós vamos começar a ler do verso 20 em diante. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Até aí está bem. Bom, essa história ela está presente em 2 livros na Bíblia, no livro de Mateus e no livro de Marcos. Eu escolhi o livro de Marcos porque o livro de Marcos ele traz um relato com mais detalhes sobre a história. E também porque talvez seja Marcos aquele que escreveu o Evangelho antes de Mateus, então por isso que eu peguei aqui o livro de Marcos, essa história no livro de Marcos para compartilhar com vocês. E diante dessa história, eu quero ver com vocês 3 importantes ensinamentos dessa história. Primeiro, 3 ensinamentos não, 3 características importantes, nós vamos passar por 3 pontos nessa história. Primeiro ponto que nós vamos analisar aqui são as curiosidades desse texto. O que faz essa história ser uma história peculiar nas Escrituras. Tá? Segundo também, nós vamos analisar qual aí então o grande significado dessa história. Qual é o significado dessa história? E depois do significado, nós vamos então entender qual é a lição dessa história para mim e para você. Ok? Ficou simples assim, né? Você já sabe por onde eu vou andar, tá bom? Se eu fosse colocar um título no sermão de hoje, talvez eu colocaria o seguinte título: Como vencer uma batalha na sua vida espiritual. Ok? Como vencer uma batalha na sua vida espiritual. Vamos aqui para a primeira parte que eu falei para vocês, das peculiaridades. Tá? Primeiro, algumas coisas nos chamam a atenção que são algo importante aqui nesse texto. Por exemplo, aqui é a segunda vez que Jesus tem fome. A primeira vez que Jesus tem fome foi quando? No deserto, na tentação, correto? Então aqui, nessa história, é a segunda vez que Jesus tem fome. Essa história também de Marcos é a única lição aqui no livro de Marcos sobre oração. Interessante isso. É a única lição sobre oração. Também, aqui nessa história essa história de Marcos, ela tem uma história no meio. Tá? Essa história está como um sanduíche. Né? Ela começa e tem uma história no meio e depois continua. Também é interessante por isso. E outro fato que faz essa história ser uma história peculiar, uma história diferente de outras na Bíblia, é que Jesus, pela primeira vez, em vez de Jesus
fazer o bem, Jesus parece que faz o mal. Porque a Bíblia diz aqui que Jesus amaldiçoou uma figueira. Deixa eu perguntar para vocês. Em vez de Jesus amaldiçoar a figueira para que não desse mais fruto, Jesus não podia abençoar ela para que pudesse dar fruto? Sim ou não? Podia, não é verdade? E todos os milagres que Jesus fez na Bíblia eram milagres para o bem das pessoas. Era um milagre que envolvia a natureza, mas para o bem das pessoas, na multiplicação de pães também, envolvendo ali alimentação, tudo, mas sempre para o bem. E agora parece que não foi bem assim. Então, esse ponto aqui faz essa história ser também, essa característica, esse fato faz essa história ser uma história singular, uma história diferente. E também, muitos teólogos e muitos pastores não conseguem explicar de maneira correta essa história, não conseguem entender por que será que Jesus amaldiçoou uma figueira. Porque aparece um detalhe a mais na história de Marcos, em relação a essa história. Marcos acrescenta no verso 13 que não era tempo de figos. E aí Jesus então se aproxima da figueira com fome, não vê fruto lá na figueira e acaba amaldiçoando a figueira. Então essas características, esses detalhes, fazem essa história ser uma história diferente, uma história peculiar. Passei pelas peculiaridades, agora vamos para o significado, ok? Vamos ler do verso 12 em diante. Aqui diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Essa história aconteceu, esse momento estava acontecendo no segundo dia da semana, porque aconteceu logo depois, no dia seguinte, a entrada triunfal, que aconteceu num domingo. Então aconteceu no segundo dia da semana, uma segunda-feira. E aqui então, Jesus estava saindo de Betânia, e diz ali que Jesus teve fome. E diz ali que Jesus, vendo uma figueira que tinha folhas, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Interessante isso. Parece que, pela primeira vez, Jesus ele está agindo pensando somente nele. Porque a Bíblia diz que Jesus ele teve fome, e tendo fome, ele avistou uma figueira de longe, e ele foi ver na figueira se tinha fruto. Chegando lá, olhando para ver se tinha fruto na figueira, examinando a figueira, ele viu que não tinha fruto, senão folhas. E, diante dessa situação, Jesus ele acaba amaldiçoando a figueira para que ninguém mais comesse fruto dela. Mas Marcos fala que não era tempo de figos. Por que será que Jesus se aproximou de uma figueira, tendo fome, sabendo que não era tempo de figos, esperando encontrar figos nessa figueira, e não encontrando, amaldiçoou essa figueira? Por que será? Será que Jesus estava agindo pensando somente nele? Sendo egoísta? Bom, eu e você conhecemos o caráter de Cristo. Jesus, Deus é amor, Jesus representa o caráter de Deus, demonstra o caráter de Deus. Então não podia estar agindo por impulso, por raiva, por um sentimento parecido, não, nada disso. Alguns teólogos tentam explicar isso de uma maneira bem simples. Eles falam assim, olha, na verdade, Marcos errou. Marcos errou. Ele falou que não era tempo de figos, mas era tempo de figos. Foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Mas para mim e para você que acreditamos na revelação e inspiração bíblica, não dá para acreditar nisso daí. Outros falam assim, não, esse aí foi um erro de cópia, enfim, as pessoas foram imprimir lá e aconteceu isso. Enfim, inventam várias desculpas. Mas por que será aconteceu isso? Por quê? Por que Jesus, em vez de abençoar a figueira, por que Jesus não falou assim, saia fruto de ti, em vez de amaldiçoar ela? E agir dessa maneira. Por que será? A região por onde Jesus estava passando com os discípulos era a região de Betfagé. Betfagé no hebraico significa casa de figos. Casa de figos. Isso significa que na região onde Jesus estava passando, não tinha apenas uma figueira, mas tinha várias figueiras. Várias figueiras. Por exemplo, Joinville leva alguns títulos, não leva? Sim ou não? Quais são os títulos que Joinville carrega aí? Você pode me dizer um? Cidade das Flores. Oi?
Cidade das bicicletas, e assim vai. Né? Logo, se uma cidade é chamada dessa maneira, é porque deve ter muita bicicleta, deve ter muitas flores, ou pelo menos devia ter no passado, não é verdade? Mas a região onde Jesus estava passando com os discípulos era essa região, Betfagé, casa de figos. Existiam muitas figueiras, muitas. E se você notou, diz ali no verso 13, que essa figueira cheia de folhas, Jesus notou ela do quê? De longe. De longe. Porque ela chamava atenção dentre as outras. Por que ela chamava mais atenção? Por que Jesus enxergou essa figueira de longe? Eu não sei se você conhece um pouco sobre a questão da figueira, mas a figueira, antes dela dar a folhagem, ela começa a dar os frutos. Ela já começa a dar os frutos. Logo, se uma figueira estivesse toda cheia de folha, ela teria muito o quê? Muito fruto, exatamente. Então, por isso que quando Jesus enxergou aquela figueira de longe, cheia de folhas, por isso que Marcos também dá esse detalhe, cheia de folhas, e Jesus se aproxima dela, Jesus esperava encontrar fruto nela. Foi por isso. E por que Jesus enxergou essa figueira de longe? Porque não era tempo de figos, e essa era a única figueira cheia de folhas. Você está começando a entender? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, quando Jesus falou assim, eu nunca jamais coma alguém fruto de ti, Jesus, na verdade ali, Jesus não estava condenando a falta de fruto da figueira. Jesus estava condenando a aparência da figueira. Você está entendendo? A hipocrisia. É isso que Jesus está condenando aqui. Não, Jesus não está condenando a falta de fruto, porque ele sabia que não era tempo de fruto, só que ele está condenando a aparência da figueira que tinha fruto, mas não tinha fruto. Na verdade, se você também for ler aqui do verso 15 a 19, você vê que aqui fala da condição espiritual do povo de Israel, dos judeus. Pela forma que eles tinham feito, ou que eles tinham feito já no templo ali, como Jesus expulsou os mercadores, é por isso também que essa história está como sanduíche, e essa história do templo, ela está bem no meio, para mostrar como estava a condição espiritual do povo de Israel. E quando Jesus amaldiçoou então essa figueira, Jesus, ele está demonstrando o quê? Ele está demonstrando a condição espiritual do povo de Israel. Jesus, na verdade, ele estava usando aquela figueira como uma parábola viva para poder então demonstrar a situação espiritual do povo de Israel, dos judeus. Daqueles que diziam amar ele com os lábios, mas o coração estava o quê? Estava longe. Jesus chamou, também nós temos aqui o relato bíblico falando que, chamando os judeus, o povo de Israel, como sepulcros caiados. Pessoas que demonstravam estar com Deus, pessoas que demonstravam amar a Deus, mas que por dentro não estava bem longe de Deus. O coração estava afastado de Deus. Talvez pessoas que iam no sábado na igreja, talvez pessoas que iam na quarta na igreja, no domingo na igreja, mas o coração estava bem longe de Deus. Jesus está usando essa figueira para condenar a hipocrisia, a aparência. Veja, eu não estou aqui menosprezando o testemunho, não é isso que eu estou fazendo. Mas o testemunho, a aparência, ela deve ser um reflexo do que a pessoa é por quê? É por dentro, e não ao contrário. Jesus está condenando a aparência de cristãos falsos. É isso que Jesus está fazendo aqui. Pessoas que dizem ser de Deus, mas não têm compromisso com Ele. É isso que Jesus está condenando. As outras figueiras, as figueiras secas que não tinham folhas, as outras figueiras representavam os gentios. Os gentios, eles não seguiam a nada, mas eles também não professavam amar a Deus. Não viviam de aparência. Agora, os judeus não. Eles viviam de aparência, diziam amar a Deus, mas o coração estava bem longe. E você pode ver isso durante todos os evangelhos. E é por isso que Jesus, então, usou aquela figueira, então, para poder demonstrar a situação espiritual do povo de Israel, dos judeus. Você entendeu? O que Jesus está condenando é a aparência, a hipocrisia. O fato de você dizer que ama a Deus, mas não tem compromisso com Ele. Entendeu isso aí? Foi pesado ou não? Não? Dá para continuar? Às vezes,
as pessoas acabam levando a religião como se fosse um fardo, é verdade ou não é? Vivem somente de aparência. Quando chega o sábado, a pessoa fala assim, poxa vida, chegou o sábado de novo. O que eu vou fazer no sábado? Vou ficar dormindo à tarde, ter que ir lá na igreja de manhã. Vou escolher se eu vou no primeiro, no segundo culto. Sabe, não mudou lá dentro, não é de coração. E aí vive a religião como se fosse um fardo. E a quarta-feira, e o domingo. Pregar, dar estudo bíblico, fazer alguma coisa? Não. Porque o coração está longe de Deus. Você e eu devemos guardar os mandamentos de Deus, sim ou não? Nós devemos ir à igreja, sim ou não? Devemos fazer tudo isso. Mas nós devemos fazer isso tudo por quê? Por obrigação ou por amor? Por amor. Deus quer que façamos as coisas por amor, de coração. Você está entendendo? É isso aí. Esse então é o grande significado da história. Agora vamos para a grande lição então. Passei pela singularidade, por aquilo que faz essa história peculiar. Agora passei pelo significado e agora nós vamos para a lição, para a receita de como você deixar de ser um cristão de aparência, de como você vencer uma batalha na sua vida espiritual. Verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. É como se Jesus estivesse passando com os discípulos agora, e aí então Jesus passando com os discípulos pela região ali, Pedro pega e fala, ô Jesus, ei, ali ó, figueira ali, está seca, olha o que o Senhor fez, explica para mim por que o Senhor fez isso aí. É como se Pedro estivesse cobrando uma explicação de Jesus. E aí Jesus, então, diante dessa indagação de Pedro, dos discípulos também, aí Jesus pega e fala o seguinte, verso 22, ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Está comigo aí? Sim ou não? O que Jesus respondeu? Tende fé em Deus. Parece que não tem nada a ver a resposta de Jesus com o que a indagação de Pedro. Pedro fala, Jesus, a figueira, olha o que aconteceu com a figueira. E aí Jesus fala, olha, tem de fé em Deus. Pedro fala uma coisa e parece que Jesus fala outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que Pedro perguntou para ele, com aquilo que Pedro indagou ele. Lembre, nós estamos aqui diante de uma figueira seca. Uma figueira que representava a condição espiritual dos judeus, do povo de Israel. Uma condição espiritual, pessoas que não davam frutos, pessoas que viviam de aparência, que eram hipócritas. E diante dessa impossibilidade de dar fruto, diante dessa figueira seca, diante dessa vida cristã de hipocrisia que muitos levam, Jesus, então, ele começa a dar a receita de como a pessoa faz para sair como é que eu posso dizer? Dessa situação espiritual. Às vezes foge a palavra, é assim mesmo. E aí, então, Jesus fala assim, ó, tende fé em Deus. Primeira coisa para você sair dessa situação espiritual, você precisa ter fé em quem? Fé em Deus. Não é fé na fé. As pessoas falam assim, basta você ter fé e está tudo certo, está tudo bem. Basta você pensar positivo e está tudo tranquilo. E é só você olhar para você mesmo e você vai conseguir. Muitas pessoas estão se acabando por aí, porque elas olham só para elas mesmas e não conseguem encontrar nelas algo que façam ela vencer a situação espiritual ruim da qual ela se encontra. E não tem fé em Deus. Por isso que Jesus fala, tem de fé em Deus. Deus. Primeiro ingrediente da receita para você vencer uma batalha na sua vida espiritual é ter fé em quem? Em? Vamos lá, vamos comigo. Primeiro ingrediente é você ter fé em? Agora melhorou. E depois então, no verso 23, Jesus diz assim, em verdade vos digo,
que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedides em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Segunda parte da receita, segundo ingrediente, é você ter uma vida do quê? De oração. Oração. Como tem sido a sua vida de oração com Deus? Você consegue ficar quantos minutos orando? Quantos segundos, talvez? Dá a impressão que a oração não passa do teto, né? Ela vai e volta, né? Não passa. Como tem sido a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus? Oração. Ter uma vida de oração. Aqui diz ali que se você pedir, diz ali que tudo que você pedir, crendo, por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Tudo o que você pedir, Deus vai te dar? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, pode ficar tranquilo também. Aqui diz que tudo é tudo. Mas lembre o seguinte, se você pedir para Deus, Senhor, o financeiro está difícil aí, preciso ganhar na Mega Sena, Deus vai atender? Sim ou não? Não, claro que não. Talvez tenha um jovem aí também encalhado, né, e tal. Senhor, preciso e tal, Deus vai atender? Talvez atenda, talvez não sei. Vai da tua fé. Mas será que é tudo? Tudo que você pedir? O contexto aqui fala de uma impossibilidade, de algo que te atrapalha de ter uma vida espiritual verdadeira com Deus. Então, aqui é tudo que você pedir? Sim, mas tudo o que atrapalha você de ter uma vida verdadeira com Deus. Ter um cristianismo de coração. Tudo que atrapalha você de ter uma vida espiritual correta com Deus, que brote do seu coração, tudo que impedir você de ser esse tipo de pessoa, se você pedir para Deus, Deus vai te atender. Amém? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Aqui Jesus fala assim ainda, olha, se você pedir a esse monte com fé, você vai ver esse monte sair daqui e vai para lá. Você já viu isso acontecer, sim ou não? Não? Já viu algum profeta da Bíblia fazer isso? Também não? Jesus fez isso, sim ou não? Também não. Claro que não. Quando Jesus está falando de montanha aqui, claro que Jesus não está falando da montanha em si. Jesus está usando a montanha num aspecto figurado, como um símbolo. Quando alguém fala para você assim, eu estou com uma montanha de coisas para resolver. Quer dizer que ela tem muitas coisas para resolver. Ou muitos problemas, uma montanha de problemas. Na mentalidade hebraica, quando eles olhavam para isso aí que Jesus estava falando ali, eles entendiam que montanha era problema. Então, tudo que for um problema que impede você de ter uma vida de coração com Deus, de você ter um cristianismo genuíno, tudo que impeça você, que for um problema, se você pedir para Deus tirar do teu caminho, Deus vai tirar. Amém? É isso que vai acontecer. Agora, vamos ver se você está acordado. A ênfase de Jesus, por enquanto, está na fé ou na oração? Fé ou oração? Quem acha que é fé, levanta a mão. Quem acha que é oração, levanta a mão. Olha aí. Quem acha que é os dois? Uau, isso aí. A ênfase de Cristo está nos dois, na fé e na oração. Se você orar sem fé, adianta? Não tem jeito. Agora, e se você ter fé e não ter comunhão com Deus? Adianta? Também não. Por isso que Jesus chama a atenção para os dois. A fé e a oração, a fé e a comunhão andam juntas.
Se você quer ter fé, você tem que ter uma vida de comunhão. Se você tem uma vida de comunhão, se você vai orar, você tem que ter fé. Mas o que é fé? O que é fé? Essa é a definição clássica de Hebreus, né? Mas o que é fé para você? Fé para mim é o seguinte, é você, presta atenção aqui, tá? É você fazer a vontade de Deus sem saber no que vai dar. Entendeu? Fé, vou repetir, é você fazer a vontade de Deus sem saber no que vai dar. Fé é você, mesmo às vezes, passando uma situação difícil em casa, sem saber o que vai comer no dia seguinte. Não é porque nós estamos numa igreja central que talvez não tenha uma situação dessa. Então, fé é quando uma pessoa está numa situação dessa, e ela ganha o salarinho dela, e ela, primeiramente, ela separa o dízimo e dá para o Senhor. Mesmo sabendo que talvez falte o alimento para ela. Mas ela está fazendo a vontade de Deus, sem saber no que vai dar. Fé é uma pessoa decidir não trabalhar no sábado, porque essa é a vontade de Deus. E ele vai guardar o sábado independente do que vai acontecer. Ele vai fazer a vontade de Deus sem saber no que vai dar. Fé é você fazer a vontade de Deus sem saber no que vai dar. Não importa se os seus familiares virarem a cara com você, não importa se você perder o emprego, não importa se você passar situações difíceis, não importa. Fé é você fazer a vontade de Deus sem saber no que vai dar. Primeiro ingrediente, então, para você vencer uma batalha na sua vida espiritual é o que mesmo? Ter fé em Deus. Deus pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. Ter fé em Deus. Segundo, ter uma vida de oração, comunhão. Orar. Ter uma vida espiritual com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E o terceiro e último, qual que é? Verso 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que faz aí? Perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O terceiro e último ingrediente da receita para você ser um vencedor na sua vida espiritual, para uma batalha espiritual que você tenha, é você perdoar. Perdão. Mas isso é fácil. É nada. Mentira. Perdoar. Tem muitas pessoas que não conseguem ter um cristianismo genuíno porque não conseguem perdoar. Perdão. E perdão é uma escolha, sabia? É uma escolha. Você é igual num casamento. Seu nome, irmão, como é que é? Você aqui. Mateus. É esposa do lado? Sim? Então tá bom. Mateus, como é que é o nome da esposa? Patrícia. Quanto tempo já, Mateus, de casado? Já começou a gaguejar, viu aí? O homem é assim, brincadeira, Mateus. 6 anos, né? Mateus, casamento é só paixão ou é você escolher amar a cada dia? Complicado, você vai apanhar, você vai ver. Diz uma coisa, Mateus. Se a Patrícia, um dia desses, ela levanta aí, ou um dia desses, antes dela dormir, vamos dizer assim, ela fala para você, amanhã cedinho eu quero que você prepare uma bandeja lá para mim, um café da manhã, e você traga aqui na cama para mim. Você vai fazer isso, sim ou não? Difícil. Essa era a hora de você consertar, rapaz. Mas você faria isso para ela, sim ou não? Mas você faria por quê? Porque ela pediu. E porque você ama ela, não é verdade? É assim. É assim. É por amor que você deve fazer as coisas. Você escolhe amar as pessoas. E o perdão é isso. Você escolhe perdoar.
Não quer dizer que você vai amar a pessoa, que você vai, sabe, fazer ela vai ser a sua melhor amiga do dia para a noite, depois de ter te magoado. Mas você escolhe amar ela a cada dia, você escolhe perdoar ela a cada dia, assim como funciona no casamento. Patrícia pode pedir para ele a cesta aí, tá bom? Ele, diante de todo mundo aqui, concordou, tá bom? Isso aí. Vocês são testemunhas, né? Ok. Fé, oração e perdão. Eu não estou conseguindo ligar isso aqui não, Paulo. Algum tempo atrás, passa para mim a primeira foto, fazendo favor. Agora eu consegui aqui. Algum tempo atrás, quando estava no segundo ano de teologia, eu estava fazendo a minha prática pastoral aos finais de semana na igreja de Marumbi, ali no Paraná. Alguém conhece a cidade? Já ouviu falar? Ali tem alguém que conhece Marumbi? Olha só, hein? Ali, olha quanta gente conhece Marumbi. Eu vou ligar para os irmãos lá de Marumbi e vou falar que teve uns 3, 4 em Joinville que conheciam Marumbi. Uma cidade de 2.500 habitantes, acho que é mais ou menos isso. Né? Bem pequenininha lá no interior do Paraná, terra bem vermelha. Eu estava fazendo a minha prática pastoral lá e nós, como aluno de teologia, nós precisávamos preencher um relatório a cada final de semana do que nós fazíamos durante o estágio. E ali no relatório dizia o seguinte: visitar as pessoas enfermas no hospital. Aí um dia, estava lá na igreja, aí uma irmã pegou e falou o seguinte: Felipe, preciso que você vá visitar a dona Mirtz. Ela está muito mal no hospital, mal de Alzheimer, Parkinson, enfim. O médico falou que está nas últimas já. E eu pensei assim, opa, olhei para o meu relatório, eu não tinha visitado ninguém ainda nos hospitais. Posso abrir meu coração com você, sim ou não? Você não vai falar para o pastor Isaías? Não? Então tá bom. E eu olhei no relatório, e em vez de pensar na mulher que eu tinha que visitar, sabe o que eu pensei? Oi? Você está olhando assim para mim agora? Nossa, eu sabia que você não era tão bonzinho assim. Eu pensei em cumprir o requisito do relatório apenas. Ficou chateado comigo? Nós somos iguais, viu? Quando você vê um pastor aqui, o pastor é igual a você. Tem problemas, tem dificuldades, tem batalhas na vida espiritual, a mesma coisa. Somos todos homens, pecadores. E eu, quando eu fiquei sabendo da Mirtz no hospital, eu pensei só no relatório. Aí eu fui visitar ela, lá no hospital. Aí quando cheguei lá no hospital, a Mirtz estava nessa situação aí. Ó. Aí eu chegando lá, ali na frente da cama, não deu para ver na foto, mas estava a filha dela, a filha da Mirtz. Quando eu cheguei lá no quarto, para cumprir o meu requisito, como aluno de teologia, eu cheguei lá e olhei para a filha dela e falei assim, ó, seguinte, eu sou da igreja adventista e eu vim aqui visitar a sua mãe. Aí ela olhou para mim e começou a chorar. E eu pensei assim, e agora, o que eu faço? Vim aqui para visitar, cumpri um requisito e a filha dela está chorando. A filha sabendo que a mãe não iria mais sair daquela cama. Aí você vai falar o que para uma filha dessa? O que você vai falar para ela? Ah, vai ficar tudo bem, vai passar. É isso que você vai falar? Mentira. Ah, eu sei que você está passando. Mentiroso, não sabe. É só você que passa por dificuldades na tua vida para saber o que você passa. Ninguém mais sabe, a não ser o próprio Deus. Ninguém mais sabe. Eu não podia fazer isso. E fiquei quieto. Daí eu fui para pertinho da cama, do ladinho da Mirtz, a filha chorando, não consegui falar nada para ela, e eu naquela situação, e agora? Aluno de teologia do segundo ano, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante de uma situação dessa aí? O que você vai fazer? A mãe, daqui uns dias vai morrer. A filha aqui chorando ao teu lado. O que você vai fazer, o teologandozinho? E aí eu peguei, estava do lado da Mirtz, quando eu estava pensando tudo isso, sabe o que ela fez? Ela pegou nas minhas mãos, com uma mão ela pegou na minha mão, e a outra ela colocou em cima da minha cabeça, me puxou pertinho dela, e ainda sussurrando, sabe o que ela falou para mim?
pastor, eu posso fazer uma oração por você? E aí? Foi como se Deus pegasse assim, ó, eu pelo colarinho, e fizesse assim. Toma, ô teologando. Está aprendendo aí? A dona Mirtes tinha uma religião de coração. Cristianismo genuíno. E aquilo lá foi algo que mudou a minha vida. Depois estava na reportagem, recebi a notícia que a dona Mirtes morreu. Mas eu sei que se eu me preparar e você também, nós vamos poder juntos, eu rever a dona Mirtes e você conhecer ela na volta de Jesus. Amém? E para terminar, estava no Rio Grande do Sul conhecendo a família da minha esposa. E sabe como é que é esses passeios de final do ano, né? Você vai para casa do seu parente, aí um dorme na cozinha, outro dorme no quarto, outro dorme... E vai e todo mundo empilhado e assim vai, né? E eu e minha esposa, nós dormimos na sala da casa da avó dela. Não conhecia a avó dela ainda, foi na última virada de ano, no Natal, no último Natal. E nós dormimos bem na frente do quarto da avó da minha esposa. E um dia desses, uma das noites que nós estávamos lá, eu peguei, me ajoelhei para fazer minha oração antes de dormir. Fui dormir, deitei no colchão e falei para minha esposa, olha, eu acho que a sua avó deixou a luz ligada. Porque eu já fiz minha oração, já fiz minha meditação, e ela está com a luz ligada ainda, quer que eu apague para ela? Aí ela falou assim, não, querido, não, você não entende. A minha avó, ela, todo dia antes de dormir, ela fica de meia hora a 1 hora orando de joelhos. E aí? Meia hora a 1 hora orando de joelhos. Detalhe, tem 82 anos de idade e um câncer no estômago. Não sabe até quando vai ver. A cada Natal, a família fica na expectativa, que fica ali pensando que é o último Natal que vai passar com a dona Antônia. E a dona Antônia não é adventista do sétimo dia. A dona Antônia é da Igreja Assembleia de Deus. Mas a dona Antônia é uma pessoa que ama a Deus de coração. Cristianismo genuíno. Não é aparência, é de coração. Você entendeu? Nesse momento, nós vamos cantar um hino. O hino é Em Tuas Mãos, 480. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que têm enfrentado batalhas na vida espiritual. Estou falando para pessoas que não conseguem ter uma vida de oração. Estou falando para pessoas que conhecem a Deus, mas não conseguem fazer a vontade dEle. Estou falando para pessoas aqui, talvez, que têm passado dificuldades em suas vidas das mais variadas possíveis. Nesse momento, se você quer se entregar nas mãos de Deus e quer dizer assim, ó, eu quero ter fé em Deus. Eu quero ter uma vida de oração e eu quero ter uma vida de perdão, de perdoar as pessoas. Enquanto nós cantarmos essa última música, o apelo de Jesus nessa noite para você é o seguinte: fique de pé enquanto você canta e se entregue nas mãos de Deus, mas só se isso for de coração. Pode soltar a música, por favor, Moisés. Enquanto a música estiver tocando, se é a tua vontade, enquanto a música toca, fica pensando nas batalhas espirituais que você tem passado na tua vida. E que você, nessa noite, possa se colocar nas mãos de Deus, para dizer assim: eu quero ter fé em Deus, uma vida de oração e perdoar as pessoas. Em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores.
Santo Deus, nosso Pai, nessa noite, todos aqui estão de pé, porque querem se entregar em Tuas mãos, querem vencer as batalhas que têm na vida espiritual, querem, Senhor Deus, ter uma vida cristã genuína, querem, Senhor Deus, Te amar de coração. Abençoe cada pessoa que se colocou de pé, para que ela possa ter fé em Ti, para que ela possa ter uma vida de oração e uma vida de perdão. Abençoe a cada um, eu entrego todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está ao teu lado aí e diga o seguinte: ao lado de Jesus, você vai vencer essa batalha na sua vida espiritual. Deus te abençoe.